mensagem desta noite não vai ser uma mensagem baseada em um texto, não vai ser uma mensagem expondo um texto, vai ser uma mensagem temática justamente daquilo que a gente já vem falando aqui. E nós estamos vivendo um momento difícil e delicado. E como se não bastasse a pandemia que ainda assola, acarretando contaminações, mortes, desemprego, diminuição ou retenção de renda, problemas emocionais, endividamento, ansiedade, crises de relacionamentos, como foi falado aqui, mudanças de comportamento na sociedade, ou seja, o uso obrigatório de máscara, a proibição de cumprimentar, abraçando ou apertando as mãos uns dos outros, essa questão do distanciamento físico que nós devemos manter, o isolamento dos nossos idosos e das nossas crianças, que estão com restrições a ir com seu direito de ir e vir, enfim. Nós passaríamos aqui muito tempo discorrendo nos problemas, nas consequências que nós estamos vivendo por conta dessa pandemia. E repito, como se não bastasse todos esses problemas, nós temos um problema local. A primeira igreja batista em Itabaiana, ela está nesse processo de sucessão pastoral em busca de um homem de Deus que ocupe esse lugar efetivamente. E nós temos nos preocupado em preparar um perfil pastoral. E a partir desse perfil nós vamos analisar os candidatos e ver aquele que se encaixa, que se enquadra ou se aproxima deste perfil. E é interessante que a igreja faça isso. É interessante que a igreja ela exponha aquilo que ela espera, certo? Mas é importante que a igreja esteja pronta a receber um pastor que talvez não corresponda às suas expectativas, mas às suas necessidades. Queremos, às vezes, ou esperamos um pastor que venha corresponder com o que queremos, não com aquilo que nós necessitamos. E, às vezes, o que nós precisamos não é aquilo que nós queremos. E assim, nós nos ocupamos em traçar o perfil pastoral dentro da nossa vontade, dentro do nosso gosto. Porém, assim como o pastor, ele tem obrigações para com a igreja ela também tem obrigações para com o pastor. E nesta noite, eu convido você a refletir nos deveres da igreja para com o pastor. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, o primeiro dever que a gente vai destacar nesta noite, do dever da igreja para com o pastor, é a obediência. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 17. Capítulo 13, versículo 17. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. E aí nós vamos estar discorrendo justamente nesse tema, deveres da igreja para com o pastor, certo? Aprendendo os nossos deveres, as nossas obrigações, aí sim a gente pode entender, traçar um perfil para o nosso pastor. Obediência. Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz: obedecei os vossos guias ou pastores, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. E nesse texto eu chamo sua atenção para dois termos, duas expressões: obedecer e submissão, obediência e submissão. Veja como ele começa o texto, esse é o versículo 17 do capítulo 13.
obedecei os vossos pastores, ou, em outras traduções, os vossos guias. Sede submissos para com eles. Olha esses dois termos, obedecei e submissão. O termo obedecer aqui no texto, ele significa acreditar, colocar a confiança, ter total confiança. Então seria melhor traduzido, confiai, acreditai nos vossos guias, nos vossos pastores, certo? E o termo submissão aqui, ou sujeição, significa submeter-se às ordens ou orientação de alguém. Então a igreja, ela deve obedecer. Vejam só os deveres da igreja: obedecer, confiar, se sujeitar, se submeter ao pastor. E essas são atitudes complementares: acreditar, obedecer, sujeitar. Logicamente, a gente aqui não está falando de uma obediência, de uma sujeição cega, irreflexiva. Não é uma obediência, uma sujeição em que eu não busco razão, em que é algo cego. Não, é algo consciente. E se for o caso de haver discordância desse guia, discordância desse líder, discordância desse pastor, que seja expressa essa discordância com amor, com respeito, com reverência, com jeito, com bons modos, com uma boa educação, enfim, de uma maneira cristã. Tentar argumentar a discordância à luz das Escrituras. Eu estou discordando do meu líder, do meu pastor, então eu vou argumentar a minha discordância não pelo que eu acho, não pelo que eu penso, mas à luz das Escrituras. Argumentar as minhas discordâncias provando, mostrando na palavra de Deus. Argumentar também direcionado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, e também no momento oportuno. Não quer dizer porque em dado momento o líder, o pastor, ele falou algo e eu discordo, e que exatamente naquele momento eu tenho que me levantar e confrontar e refutar. Às vezes não é o momento certo, não é o momento conveniente, não é o momento adequado, e eu tenho que me acalmar, esperar o momento oportuno para chegar a ele e discordar. Nós estamos inseridos num contexto avesso, contrário às ordens, à sujeição, à obediência, à hierarquia. Essa aversão à obediência, essa aversão à sujeição, ela é tão marcante nas últimas décadas que já existem empresas que desconstruíram seu sistema hierárquico para não contrariar a nova geração de empregados, de funcionários de colaboradores que têm adentrado essas empresas. Já foi mudado todo um sistema hierárquico para se adequar a essa nova geração que adentra as empresas, que não é de empregados nem funcionários, não podem ser chamados assim, mas de colaboradores. Porque essa nova geração, ela não aceita se sujeitar às regras. Essa nova geração não aceita se sujeitar a um horário determinado. Essa nova geração, ela não se sujeita aos novos padrões aos padrões que são estabelecidos. E o que acontece? Esse novo estilo de conduta, de comportamento que é existente e aceito no sistema, tem adentrado a igreja. Resultado: membros e congregados insubmissos, desobedientes aos seus líderes, mesmo quando esses velam, mesmo quando esses cuidam de suas almas. Então é um cenário de desrespeito, é um cenário de afronta. Mas na igreja de Cristo, não é o padrão do mundo que rege.
Eu não tenho que trazer esses hábitos, esses costumes que são aceitos e são normais aí fora e trazer para dentro da igreja. Porque aqui dentro o que rege é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina a obedecer os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos guias, e nos ensina a se sujeitar a eles. Amém? Isso que a palavra de Deus nos ensina. E um outro dever que nós vamos destacar aqui da igreja para com o pastor é reconhecer a autoridade do pastor. E eu peço para você abrir na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12. 1 Tessalonicenses 5, 12. A palavra de Deus diz: e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais ou acatais com apreço os que trabalham entre vós no Senhor e vos admoestam. Eu chamo a sua atenção para o termo reconhecer. Quando ele fala, rogamos-vos, irmãos, que reconheçais ou acatais com apreço. Esse termo aqui, reconhecer ou acatar com apreço, no texto, significa reconhecer o status elevado de uma pessoa. É honrar, é respeitar, é mostrar respeito para essa pessoa que ocupa essa posição de status, que ocupa essa posição que é mais elevada. O apóstolo Paulo aqui, ele pede respeito para com aqueles que trabalham na igreja, é acatar com apreço, é reconhecer o valor, a posição que esse indivíduo ocupa. Um líder, um pastor, ele está numa posição mais elevada de autoridade. E o pastor, ele não deve ser visto como um empregado, mas o pastor, ele deve ser visto como alguém que preside, como alguém que governa, como alguém que lidera, como alguém que guia. E a palavra de Deus nos instrui a reconhecer, a honrar, a respeitar a posição deste homem, desse líder, que é mais elevada que os demais. Ele não é um empregado da igreja. Nós não podemos encarar um pastor como um empregado. Ele é alguém que ocupa uma posição mais elevada de autoridade. Ele é um guia, ele é um condutor, ele é um líder. Ele é colocado por Deus para instruir, para conduzir parte desse rebanho. Devemos encarar o pastor como alguém assim. Quanto desrespeito no tratamento, na forma de falar, na maneira de se dirigir ao líder e ao pastor. Lembremos o que diz a palavra de Deus. O texto que nós lemos em Tessalonicenses, esses trabalham na igreja do Senhor e nos ensinam, eles nos admoestam. Nós devemos reconhecer, acatar com apreço essa autoridade, a autoridade pastoral. Amém, irmãos? Uma outra coisa, um outro dever da igreja para com o seu pastor é estimá-los por dignos de duplicada honra. Isso não sou eu que estou inventando, que estou criando, é a palavra de Deus que nos ensina. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 17, eu gostaria que você abrisse. Primeira carta ao pastor Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Primeira Timóteo, capítulo 5, versículo 17 diz:
devem ser considerados merecedores de duplicada honra ou dobrados honorários os presbíteros, no nosso caso, Sistema Batista, os pastores que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Deixa a Bíblia aberta neste texto, ou conectada, O pastor Hernandes Dias Lopes, no livro De Pastor a Pastor, ele diz o seguinte: o pastorado não é um parque de diversões, mas um campo de lutas. Não é uma sala VIP, mas uma arena de combate. Não é uma estufa espiritual, mas um terreno juncado de espinhos. É verdade que muitos são os escândalos que envolvem líderes religiosos. É verdade, são muitos escândalos. Quando a gente vê a mídia falar, os telejornais, as notícias que rolam na internet, nos jornais, geralmente quando se fala de uma liderança espiritual, especificamente de um pastor, é escândalo. O que se faz de bom não é notícia. Se o pastor ele tem um bom projeto no bairro da igreja que ele pastoreia e muitos são beneficiados naquela localidade, isso não é notícia. Se o pastor ele contribui com alguma coisa, com algum benefício para a sociedade, isso não é notícia, mas os escândalos são notícias. Mas acredite, essa questão dos escândalos que envolvem, que são assim tão anunciados, tão propagados pela mídia acerca dos líderes religiosos, esses escândalos, eles não se referem à maioria. O problema é que esses escândalos, eles ganham projeção na mídia e terminam maculando, manchando a reputação de uma maioria que são pastores sacrificados, esforçados, piedosos, batalhadores e honestos. A maioria é assim. A mídia ela projeta pastores como sendo homens riquíssimos. E os que ela projeta até são realmente. Mas eu pergunto a você, quantos pastores você conhece que são ricos? Quantos? Quantos pastores você conhece? Você conhece mais de um pastor. Quantos deles são ricos? Eu, particularmente, os pastores que eu conheço são pessoas simples, são pessoas batalhadoras, são pessoas honestas, são pessoas piedosas que buscam fazer a vontade de Deus. Os que eu conheço, a maioria dos que eu conheço, estão nessa condição. E esses homens, a palavra de Deus diz que eles devem ser considerados pela igreja, de acordo com o texto que nós lemos, merecedores de duplicada honra. E o termo honra no texto significa uma compensação por um serviço especial, com a implicação de ser esta uma forma de mostrar respeito e honrar uma pessoa. Vejam só, aqui no texto, esse respeito e honra demonstrados, eles também abrangem a recompensa financeira, como está escrito no versículo posterior, no versículo 18. Um comentarista bíblico chamado John Norman Davidson Kelly, ele diz o seguinte acerca desse texto do versículo 17. Estas palavras, elas devem significar não simplesmente os que se comprovam bons obreiros, mas os que participaram da administração de modo ativo e eficiente, possivelmente com tempo integral. Então, o fato é que a honra e o respeito da parte da congregação, no texto que nós lemos, é o que está em foco, é o que está na mira aqui, é o respeito e a honra para com o seu líder, para com o seu pastor. E nós devemos considerar o nosso pastor merecedor, de acordo com a palavra de Deus, merecedor de duplicada honra e respeito, pois ele não é um empregado, ele preside por nós, sobre nós, e se esmera, se esforça no estudo da palavra
nossa postura diante do pastor. Diante do pastor atual, diante do pastor interino, assim como o futuro pastor efetivo. A nossa postura ser uma postura de obediência, uma postura de reconhecer a autoridade pastoral, uma postura de estimá-lo como digno de duplicada honra. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude. O ministério pastoral, ele é um ministério marcado pela solidão, porque é imposto o silêncio da ética, porque o pastor dele é muito cobrado, e às vezes não é dado direito a ele também de receber. Devemos rever a nossa atitude como igreja, devemos de repente mudar a nossa postura, e nessa nova etapa que nós estamos, mais uma vez, de sucessão pastoral, prontos a escolher um novo pastor, que possamos, antes de ver o perfil do pastor, rever o nosso perfil como igreja. E estar dispostos a obedecer, a reconhecer essa autoridade e tê-lo como digno de duplicada honra. Porque assim é o que a palavra de Deus nos ensina. Amém. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Possamos realmente, na condução do Espírito Santo, viver as verdades e os ensinamentos da palavra.